principalmente a maior parte do teu esforço e da tua energia, precisa ser direcionada para aquela decisão que é a mais importante e frente à qual todas as outras coisas elas vão acontecer. Me dá 1 minuto e aí se você quiser pular o vídeo depois, cara, tudo certo, tá? Mas me deixa fazer um experimento contigo antes. Imagina que eu te dou R$ 1 milhão agora para você investir. Você precisa colocar esse recurso em algum investimento. Opção A, existe um investimento que vai te dar 80% de probabilidade de funcionar e tem 20% de probabilidade de dar errado. E você tem um investimento com 70% de probabilidade de funcionar e 30% de probabilidade de dar errado. Qual é a melhor decisão? Opção A ou você colocar na opção B? Está me dizendo, então, resumidamente, que a tua capacidade de decidir melhor vai aumentar consideravelmente a probabilidade de que coisas boas aconteçam. Então, existe um hábito, existe uma decisão, uma grande decisão, que aumenta muito a probabilidade de que coisas boas aconteçam com você. São os teus 80%. Só que ela não fica tão clara e tão nítida de um contexto sociocultural que não te permite enxergar isso daqui que eu vou te falar como a coisa mais importante para você e que vai determinar os teus próximos anos. E uma coisa que você precisa entender é que você não vai ser compreendido, principalmente no início. É normal que as pessoas não se agradem necessariamente com as tuas decisões. Entenda que boas decisões, normalmente, decisões difíceis, elas tendem a desagradar no curto prazo. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm esses objetivos de longo prazo, profissional, de estudos, de relacionamentos interpessoais, tá? Relacionamentos no trabalho, enfim, físicos, de mudanças de composição corporal, performar mais e etc. Mas aqui eu não tô para te falar qual é o objetivo que você deve ter. E independentemente de você concordar com algum desses objetivos, o que eu vou te passar aqui é o que vai aumentar a probabilidade de que isso ocorra, de que você chegue do ponto A até o ponto Z, porque você vai perceber que no meio dessa jornada pela qual você vai passar, você vai lidar muito com a impaciência, com o desejo de querer apressar as coisas, de querer receber as recompensas antes do tempo que seria o melhor. Você vai ter muita dificuldade de suportar situações difíceis, adversas, possíveis erros e falhas que são naturais de qualquer processo de ajuste, de aprendizado e de conquistar objetivos de longo prazo, para absolutamente todas as pessoas que você possa pensar. Existe um grande hábito, uma decisão que você pode tomar hoje, ou que de repente você até já tomou, e eu vou reforçar ela aqui para você, que é melhorar e focar no teu sono. Você olhar para o teu sono como a decisão mais importante que você vai tomar. Vai ter um efeito dominó sobre outras coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Eu não estou aqui para falar com você sobre a ciência do sono. A questão não é essa. Talvez você já saiba que o sono é importante, um pouco aí, mais ou menos assim, por que é importante e tal. Mas eu tô aqui para te falar do que provavelmente você não sabe. Por isso que eu preciso que você fique até o final do vídeo agora. Se você já passou aquele primeiro minuto, eu preciso que você fique até o final do vídeo. Vai ser um treinamento para você de não ceder ao desejo de pular o vídeo. É um micro treinamento que você vai ter. E isso você pode implementar em outras áreas da tua vida, em pequenas situações. Toda vez que você tem o desejo de fazer algo e você percebe ele e não cede, você expandiu a tua capacidade de adiar recompensa. Eu tenho uma certa autoridade, porque dificilmente alguém me conhece melhor do que eu me conheço, de falar para vocês que as piores decisões que eu já tomei, pessoalmente e profissionalmente, e estenda isso, ramifica isso para o que você quiser, elas foram justamente no pior período da minha vida em termos de sono, onde o meu sono não era uma prioridade. E olha que eu já tinha muito conhecimento, porque eu sou um profissional da área da saúde e eu preciso entender sobre isso. E ainda assim, eu tinha muita dificuldade em enxergar como que eu estava decidindo mal, impaciente com alguns processos, você fica muito vulnerável a decidir mal, tá colocando o teu recurso, tá, em investimentos ruins, em investimentos de energia ruins, que vão empilhar uma série de consequências, e depois para você limpar essa bagunça é uma dor de cabeça. Mas a partir do momento em que eu tomei a decisão, há 5 anos, de que, cara,
o meu sono ele vai ser a prioridade número um. Se alguma coisa afeta o meu sono, tá fora. Eu tiro, eu elimino. Não, não vai entrar. A partir do momento que eu comecei a perceber como o meu humor, a minha capacidade de regular emoções, a minha capacidade de manter a visão de longo prazo, a minha capacidade de antecipar problemas e não apenas antecipar problemas, mas também de conectar mais soluções, melhora drasticamente com o sono, tendo uma boa qualidade do sono. Qualquer coisa que me impeça de manter isso, tá fora. Você decidiu que a única coisa que você vai investir é o teu sono. Beleza. A partir do momento em que você passa a dormir melhor, o ambiente do teu cérebro ele muda de tal forma que você mesmo vai buscando soluções para essas outras coisas que você quer melhorar. Você vai ter um efeito meio que por inércia, assim, né? Quando você dorme bem, por inércia, outras coisas vão melhorando. Você vai buscando melhorar outras coisas. Você não precisa saber a resposta agora. Você não precisa estar no controle disso agora. Mas você fala assim, cara, se eu dormir bem amanhã, provavelmente eu vou saber o que fazer. Pensa numa pessoa que você admira muito em algum recorte, em algum nicho ou em algum aspecto da vida. Não precisa ser uma pessoa que você admira em tudo. De repente você admira um empreendedor pela sua forma de profissionalmente, como é que ele se comunica, etc e tal. E não necessariamente você admira o seu estilo de vida, sei lá, em relação à dieta, exercício físico. Eu quero que você imagine alguém num recorte onde essa pessoa obteve muito sucesso. Você acredita que ela conquistou isso graças aos seus comportamentos mais impulsivos? Você acredita que ela chegou lá sendo impaciente com os resultados? Você acredita que ela se tornou ou ela conseguiu atingir esse sucesso antecipando recompensa, sendo impaciente? Você acredita que ela chegou lá desmotivada, pouco engajada com o que estava fazendo? Você acredita que essa pessoa conquistou esse objetivo porque ela tinha poucas habilidades? Era uma pessoa com pouquíssimas habilidades, pouquíssimo repertório, poucas capacidades, não fez sacrifícios. Faz sentido para você imaginar que essa pessoa que você tem no teu pensamento ali, que você segurou, esse modelo ali, chegou a conquistar esse grande objetivo se comportando dessa forma? Para você entender que existe um conjunto de comportamentos que aumentam a probabilidade de que isso que você está buscando ocorra. 4 grandes comportamentos que eles normalmente estão diretamente correlacionados com a capacidade de atingir objetivos de longo prazo, de adiar recompensa. Segundo, visão de túnel, a capacidade de reduzir o ruído, de você ter foco, de você sustentar a atenção por um bom tempo, você inibir distrações, você ter uma linha do tempo que te permita repetir, ajustar, buscar feedback, só que com uma direção muito clara. Você não fica viajando na maionese, buscando um monte de... se passou um passarinho, se tem isso, se tá aquilo, como é que tá o tempo. Você tem a capacidade de olhar simplesmente lá para o teu target, o teu objetivo. E chegar lá, né? Chegar na saída do túnel. Então você consegue entrar num fluxo, né? Existe um fluxo. Terceiro, a capacidade de você manter a motivação no longo prazo. É algo extremamente importante para que você atinja objetivos. Precisa ter motivos claros e aquilo que você está fazendo tem que ter valor o suficiente para o teu cérebro entender que aquilo é importante e que, beleza, precisamos buscar os recursos que vão aumentar a probabilidade, maximizar a probabilidade de que isso ocorra. Conhecimento, superar desafios, obstáculos, fazer o que tiver que fazer para encontrar soluções. E não menos importante, resiliência. É um construto, é um grande construto de vários comportamentos, mas para fins didáticos aqui se resume à capacidade que você vai ter de tolerar as frustrações e se recuperar o mais rápido possível delas. Você vai ter dias ruins, você vai ter dias que o teu humor vai estar, sei lá, mais para baixo, você vai ter dias mais melancólicos, você vai ter dias que você vai ficar mais sob fortíssimo estresse, você vai ter dias nos quais as coisas não vão acontecer do jeito que você imaginava, do jeito que você planejava, mas essa capacidade de, apesar de estar sofrendo com esse impacto, retomar o mais rápido possível, não significa você ficar imune aos problemas que acontecem no mundo e agora nada me afeta e nada me abala. Esse é o pior pensamento que você pode ter
pensando em objetivos de longo prazo. É justamente o oposto. É aceitar que, opa, alguma coisa aconteceu, conseguir se afastar disso, olhar em perspectiva, em terceira pessoa, se dar tempo para que o cérebro se regule, de tal forma que você possa decidir novamente melhor e retomar o processo, continuar fazendo os ajustes que serão necessários para que, ok, como eu posso evitar que este problema que ocorreu volte a acontecer e assim sucessivamente dentro daquilo que é o teu foco, pensando em objetivos de longo prazo. Tá? Então, e quando você dorme bem, você melhora, por incrível que pareça para você melhora muito os teus níveis de paciência, você melhora a tua capacidade de adiar recompensa, você melhora a tua capacidade de olhar no longo prazo, você consegue enxergar coisas que outras pessoas não enxergam, você consegue decidir de maneira um pouco mais, vamos colocar dessa forma para ficar claro, racional, embora toda decisão ela seja emocional e racional. Não, uma coisa não exclui a outra. Mas você vai ser mais frio na decisão. E quando digo frio, não é antissocial ou você fazer mal para alguém, sei lá, não ter empatia. Muito pelo contrário. Quando você dorme bem, você aumenta muito a tua capacidade de ter realmente empatia com as pessoas. E quando você dorme mal, cara, você fica irritado, você fica mal-humorado, você fica muito mais vulnerável emocionalmente. Então, a probabilidade de você ter mais empatia com as pessoas diminui, né? Você fica muito mais autocentrado, você fica muito olhando pro teu problema, pro teu BO, para aquilo que você tem que resolver. Quando você melhora o sono, você aumenta muito a capacidade de amortecer o estresse. Te ajuda a amortecer o estresse de uma forma tal qual vai te permitir mais adaptações, aprender melhor e desenvolver as suas habilidades do que quando você não dorme bem. No mundo onde eu entendi que se eu quisesse fazer certas coisas e conquistar o estilo de vida que eu tenho hoje e funcionar da forma que eu funciono hoje, eu só tinha uma possibilidade. Eu precisava buscar conhecimento, muito conhecimento, um conhecimento muito acima da média, porque ele me daria poder. Conhecimento, ele me dá a capacidade de pegar aquele R$ 1 milhão e colocar no investimento certo. Pegar os meus recursos, olhar para os recursos. Tá, quais são os recursos que eu tenho? Tempo, minha atenção. Tá, beleza. Então, eu tenho isso. Na pior das situações, se o pior dos mundos acontece, a pior das situações acontece, e eu sobrevivo, e eu permaneço vivo, como é que eu faço para sair disso e vir para cá? Como é que eu faço para resolver o problema? Eu penso assim, se eu tenho habilidades e se eu tenho conhecimento, eu consigo resolver a pior situação. E se eu consigo resolver a pior situação, provavelmente eu consiga deslocar isso que eu aprendi para outras pequenas situações do dia a dia, da vida e que vão acontecendo e que vão permitindo com que a gente vá decidindo um pouco melhor sobre distintas áreas e aspectos aí da nossa vida. Esse é o meu objetivo aqui no canal com vocês, ajudar a decidir melhor para que coisas boas aconteçam na tua vida. A pensar melhor sobre as coisas de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais científica e a partir disso você faz a escolha, assume a responsabilidade e a partir disso lida com as consequências do que você vai escolher fazer. Então é isso que eu quero te ajudar a evitar aqui. Pensa assim, ó, me deixa te dar um outro exemplo. Imagina que o teu objetivo está daqui a, não sei, 80 quilômetros. Você está andando, precisa chegar do ponto A até o ponto Z. O ponto Z é o teu objetivo. Aí você vai navegar por uma estrada. Você acredita que é mais fácil ou é mais provável que você consiga chegar no teu objetivo se você tem que andar 100 quilômetros numa estrada plana, numa linha reta? Ou é mais fácil você andar a mesma distância, só que subindo uma montanha? Uma situação onde o teu esforço, a tua sensação de esforço de carregar um monte de coisa ali para conseguir dar conta de subir a montanha, ela vai ser muito mais exigente. Pensa, o que é melhor? Não é melhor a gente andar numa linha reta, onde a tua percepção de esforço vai ser menor, por mais que a distância seja exatamente igual do que subir uma montanha? Você entende? Então, quando você dorme bem, você cria condições para reduzir o ângulo do teu desafio. Então, o ângulo do teu desafio até aqui. É difícil pra caramba, eu sei. Só que quando você passa a dormir bem, ele vai reduzindo. E o ângulo do desafio agora fica assim, planinho. É mais
é menos custoso em termos de energia e de esforço. É isso tudo que o sono permite, cara. Eu não sei se eu te convenci de que a coisa mais importante vai ser você cuidar do sono, e você vai perceber que não é fácil. Boa parte desses estudos colocam que existe algo próximo ali de 60% da população que dorme mal. Não dorme o tempo que precisa e nem com a qualidade o suficiente. Porém, se não é fácil para você, de novo, entenda que não é fácil para a maioria das pessoas. Se não é fácil para você e não é fácil para a maioria das pessoas, porém, você focaliza a tua atenção nisso, você entende que se você fica bom no que a maioria das pessoas não é boa, isso te dá uma vantagem competitiva? E eu sei que você sabe disso e que muitos de vocês querem isso. Porém, se sentem talvez mais frágeis e vulneráveis pelo fato de, sei lá, quando você diz pra alguém que não, você não vai sair à noite ou você não vai fazer alguma coisa assim, você sente que de repente você não está sendo bem compreendido. Ou você não se sente apoiado. E eu entendo que muitas vezes você não vai se sentir apoiado em relação a isso. E aí você fica muito mais vulnerável a ceder. Você não se sente, talvez, reforçado positivamente por cuidar do teu sono, cuidar da tua dieta, do exercício, mas aqui em específico do sono. Você não se sente validado por fazer isso. Muitas vezes você vai se sentir julgado por fazer isso, vão te chamar de chato, de, sei lá, entediante, de que isso é besteira, de que você é muito jovem, de que a vida é curta, de que etc e tal. E eu não tô falando aqui pra você ser um cara bitolado, que você vai falar, cara, assim, ó, agora eu vou, sei lá, eu vou virar, não sei, excessivamente rígido, eu não posso ter nenhuma noite de sono ruim agora, e se eu tiver uma noite de sono ruim, se eu sair um dia à noite, ou se eu fizer uma coisa assim, a minha vida agora, ela acabou e eu vou me sentir culpado por isso, porque o Fernando falou que tal. Não, eu não tô falando nada disso. Eu tenho dias que eu não consigo dormir bem. E é tanta pressão que a gente recebe de estresse, de problemas, de coisas assim. Eu sou um cara que eu fico tentando ali resolver a questão. E às vezes você vai ter um dia assim, um dia que você não dormiu bem. Às vezes você vai ter 2 dias seguidos que você não conseguiu dormir bem. Às vezes você vai ter ali um final de semana de um mês específico que você teve um aniversário de alguém que você gosta muito. Você fez ali uma barganha, negociou uma concessão e você chegou mais tarde em casa, não dormiu tão bem, não teve tempo para acordar. Isso vai acontecer, acontece comigo e acontece com qualquer pessoa. O ponto é, quando você coloca o teu sono como uma prioridade, é bem provável que 80% para mais dos dias você consiga dormir bem. Vai ter ali uma margem de 10%, 15%, tal, que são as exceções, não vão comprometer tanto assim as decisões que você toma e tudo que eu estou explicando aqui para você. O simples fato de você colocar isso como uma prioridade e buscar proteger isso como o que é uma prioridade, já vai te permitir que a maior parte do tempo você decida melhor em relação ao teu sono. Então, quando eu entendi que eu precisava melhorar minha capacidade de decidir melhor, tá? Qual é a única meta que eu preciso ficar aqui obstinado nela e vai me permitir com que isso daí ocorra? Dormir melhor. E tá te falando, cara, alguém que passou boa parte da sua adolescência, da sua vida adulta, com uma péssima qualidade do sono, insisto. Eu adorava ficar jogando videogame até de madrugada, quando era adolescente, então ali já criei um hábito. Eu tinha muita dificuldade de acordar cedo, não gostava de acordar cedo. A minha vida aí adulta, depois que me formei, uma tendência ao workaholismo ali, a ficar trabalhando muito, e trabalha, estudava até 1 da manhã. Eu ia treinar na academia, fazer musculação, depois que eu saía. Eu parava de atender, eu ia pro restaurante, eu tinha um restaurante e também dava aula na faculdade. Aí quando eu parava de fazer isso tudo, aí eu ia pra academia, 11 horas da noite. Tinha que preparar comida, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã pra acordar no dia seguinte, 7 horas, 7h30. Eu vivia assim, sei lá, cara, quanto tempo. Então, tá te falando alguém, não que acha que é simples fazer isso. Não, pra mim é muito difícil, é muito custoso ainda hoje, ainda que eu proteja isso, é muito custoso, cara. Por mais difícil que esteja a tua situação agora, eu entendo que você possa estar passando por só você sabe o que você possa estar passando agora, a tua dificuldade. Mas entenda que quando você utiliza o conhecimento a teu favor
se você se coloca nas condições adequadas, no contexto adequado, coisas boas podem acontecer, cara. É isso que eu quero que fique de mensagem pra vocês. Coisas boas podem acontecer.